Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Estamos mais uma vez aqui para darmos continuidade à leitura orante dos Salmos. E, como sempre, faço questão de enfatizar: esse momento aqui não é um momento estanque na nossa semana. Esse é um momento para que nós sejamos estimulados para tornar a leitura orante um hábito na nossa vida. Então, se você, meu irmão, minha irmã, está acompanhando a leitura orante do Salmo, fique certo de uma coisa: você pode e deve fazer isso de maneira rotineira na sua casa. Separar um momento do seu dia, que não vai durar mais que 15 minutos, para que você possa ler atentamente o Salmo e orar junto com esse Salmo. Queridos, essa é uma experiência profunda de devocionalidade. Cada vez mais que nós nos apropriamos da palavra de Deus para conduzirmos as nossas intenções, pensamentos, emoções a Deus em oração, estamos sendo amoldados para que possamos orar de uma forma que o próprio Deus inspirou pessoas para fazer. Quando oramos os salmos, oramos juntos, meus irmãos. Oramos juntos com a igreja de todos os tempos. Oramos juntos com a igreja do Antigo Testamento, que cria no Messias que havia de vir. Mas oramos juntos também com a igreja do Novo Testamento, né? Do Messias que veio, da fé do Messias que veio em Jesus Cristo. Hoje, o salmo que dedicaremos especial atenção é o salmo de número 6. Vamos fazer como sempre temos feito. Leremos uma vez, duas vezes, três vezes o texto. E nesses intervalos teremos pausas. Irmãos, deixa eu contar aqui algo que é muito importante. O silêncio é importante para a nossa vida. A gente, se não levar em conta o silêncio, a gente vai viver feito uma maritaca, né? Aqui em Guararema tem muitas maritacas. Elas são tagarelas, elas não param de fazer barulho. A experiência do silêncio faz com que a gente olhe para dentro. Olhe para como está a nossa situação. Perceba aquilo que realmente nós necessitamos diante de Deus. Então, não negligencie essas pausas. Não negligencie o silêncio. Não entenda o silêncio como algo perturbador. Ele no início pode até ser. Mas com o passar do tempo, você vai perceber que esse silêncio joga ao seu favor e faz com que você possa se dedicar ainda mais àquilo que você está lendo. Ruminar é a palavra que é usada, ou seja, uma meditação interior a respeito de algum texto ou tema desse salmo, algum verso, até mesmo alguma palavra que Deus tem comunicado algo de especial ao seu coração. Então, sem mais delongas, eu convido você a abrir sua Bíblia no salmo de número 6. Usamos a versão Almeida Revista Atualizada, porque essa é uma versão que é a mais usual da nossa igreja. Então, assim, você vai ver que nessa versão a gente tem um título, e esse título diz assim: Davi recorre à misericórdia de Deus. Vamos lá. Ao mestre de canto com instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem
por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade,
porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Amados irmãos, os salmos são maravilhosos, justamente por isso. Porque eles demonstram os diferentes momentos da experiência da vida humana, da existência humana. Há momentos que estamos tão autoconfiantes e que percebemos só as adversidades como provenientes do externo, né? Das dificuldades dos adversários, daquilo que se impõe para nós como realidade nessa vida, trazendo-nos tribulações. Mas há outros momentos, meus irmãos, em que a nossa grande luta é dentro de nós. A nossa grande luta ela não está sendo travada com nada externo. Ela está sendo travada dentro do nosso coração. Estamos ali num conflito interior que está nos massacrando muitas vezes dioturnamente. Era o que estava agora acontecendo com o salmista Davi. Em outros salmos vimos ele falando sobre os adversários e que ele manteria sua confiança em Deus a despeito daquilo que eles fizessem. Mas agora o coração dele já está ali em conflito. O conflito não é mais de fora, o conflito acontece dentro de si. E quando o conflito acontece dentro de si, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa. A gente fica abalado. Isso vai nos machucando. O tempo parece não passar de tão vagaroso que ele vai se desenrolando. E é assim que o salmista está se sentindo nesse momento, quando ele se dirige a Deus. E ele trata assim com Deus, reconhecendo que Deus é um Deus misericordioso. Reconhecendo que ainda assim Deus terá misericórdia dele. Mesmo ele vivendo esse conflito interior que está desgastando a ele. Ele diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor. Irmãos, sabemos disso. Que a ira de Deus, ela se manifesta contra toda iniquidade. E sabemos também que todos nós estávamos debaixo da ira de Deus. Estávamos entregues à condenação eterna por conta do nosso pecado. Mas Jesus Cristo se interpôs entre nós e Deus. Jesus Cristo nos garantiu um outro tipo de relação com Deus. Quando ele se ofereceu em sacrifício em o nosso favor, ele nos comprou para si.
de tal maneira que a ira de Deus não está mais sobre a vida daqueles que creem em Jesus Cristo, creem para a salvação. Sabemos que a misericórdia de Deus ela é estendida a todos, mas de maneira especial ela é estendida aos salvos. Aqueles que foram resgatados da sua vã maneira de viver, aqueles que outrora eram inimigos de Deus, passaram a ser agora filhos por adoção através de Jesus Cristo. E nós podemos nos dirigir a Deus assim como o salmista: Senhor, não nos repreenda na tua ira, Senhor. O teu filho nos resgatou, tu és o Deus da nossa aliança. Tem compaixão de nós, estamos vivendo um momento de angústia. Não precisamos, meus irmãos, medir essas palavras, porque essas palavras elas estão em sintonia com aquilo que Deus nos ensina. E o salmista Davi se dirige a Deus com essa intenção no coração. Tem compaixão de mim, Senhor. E aí ele diz o motivo. Não é por causa mais dos meus adversários, simplesmente. Não é porque eles têm me perseguido. Ele vai dizer, porque eu me sinto debilitado. Eu não estou me sentindo bem, Senhor. Dentro de mim tá difícil. E aí ele pede para que Deus seja o seu terapeuta. Ele diz assim, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Queridos, existe uma parte da ciência, da psicologia, chamada psicossomática. E a psicossomática estuda a relação corpo-mente, ou mente-corpo. Como algumas coisas assim que perturbam a nossa mente passam a ser refletidas no nosso próprio corpo. A gente, quando está em um momento mais agitado, a gente libera certos hormônios no nosso corpo, que eles são hormônios do estresse. E isso faz com que o nosso corpo tenha respostas, que são respostas muitas vezes que a gente chama de desadaptativas, porque elas são respostas desproporcionais àquilo que está acontecendo. Irmãos, aquilo que é chamado de crise de pânico é mais ou menos uma dessas respostas desproporcionais. Embora não estejamos diante de um perigo aparente, dentro de nós nos sentimos em um perigo mortal. E a resposta que o organismo dá é uma resposta muito forte. O coração acelera, o sangue sai das extremidades, dá aquele formigar nas mãos. A vista começa a escurecer, porque diminui a circulação sanguínea na região da visão. Então, tudo isso para preservar. Isso é uma resposta que Deus criou para que nos preservasse de perigos reais. Por exemplo, eu cito esse exemplo quando eu dou aulas, os irmãos sabem que também sou professor de psicologia, e eu digo aos meus alunos assim, olha, é como se você estivesse na frente de uma onça, mas não tem onça nenhuma na sua frente. E aí você precisa responder rapidamente, você luta ou você foge? Na frente de uma onça você tem que fugir. Veja como o nosso corpo é sábio e que Deus fez essa sabedoria. Ele tira o sangue das extremidades, porque se o bicho atacar alguma das nossas extremidades, a gente continua conseguindo fugir e a gente não vai perder tanto sangue assim. Mas quando essa resposta é desproporcional, isso indica que não há talvez um perigo real externo, mas internamente a gente se sente ameaçado. A gente sente que há um perigo real, verdadeiro, rondando a nossa vida. Irmãos, Deus é quem nos sara. Deus, ele trata também dessas coisas. Olha o salmista, ele está dizendo isso. Eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor. Não estou dizendo aqui que a gente não deve buscar o tratamento com um médico, com um psicólogo. Muito pelo contrário, eu faço questão que você busque, porque são formas que Deus também utiliza para ajudar as pessoas. Mas muitas vezes a nossa alma
está, meus irmãos, devastada. Veja o que ele continua dizendo aqui, o salmista. Também a minha alma está profundamente perturbada. E qual é a sensação que ele tem? É que Deus está se demorando. O Senhor não vai fazer nada. Me vendo nessa situação, ele diz assim, mas tu, Senhor, até quando? Isso, meus irmãos, é a sensação do salmista. Lembre-se que essa é a perspectiva, é o coração dele sendo aberto para Deus. Isso é o que ele está sentindo. Ele está sentindo o coração dele ser despedaçado, os ossos dele esmagados, a alma dele perturbada. E quando ele se dirige a Deus, ele se dirige, Senhor, até quanto tempo eu vou ficar sentindo isso? Eu preciso de Ti, Senhor. Vem me sarar, vem me socorrer. Será que você nunca sentiu isso? Acreditar que aquela situação que você está vivendo, aquele conflito interior, parece que não vai passar mais. Parece que está se estendendo demais a angústia. Mas a gente vê aqui o salmista expressando isso a Deus, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma vergonha. Ele diz, volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Davi sabia que não era por merecimento, não era porque Deus tinha a obrigação de fazer isso com ele, como alguns pastores dessa modernidade que nós vivemos acabam dizendo, Deus tem a obrigação de fazer. Não era por isso. O salmista estava aqui dizendo assim, Senhor, não é porque eu mereço, é por tua graça, Senhor, é por tua compaixão, é por tua misericórdia. Salva-me. Ser propício a mim, Senhor. E aí ele tem uma expressão aqui que parece ser uma expressão confusa, porque ele diz assim, porque na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Irmãos, a gente tem que ver a perspectiva. O salmista está falando dessa existência aqui. Ele está falando da eternidade, ele está falando das coisas dessa vida. Então, quando ele está trazendo isso, percebam claramente que ele está trazendo isso dizendo assim, nunca vi um morto falando ali no sepulcro. Ele não fala mais. A minha vida está ficando cada vez mais amortecida. Eu preciso de uma ação tua, Senhor, para que eu possa voltar a te louvar como antes. Para que eu possa te engrandecer, para que eu possa te exaltar. Eu preciso que tu ajas em meu favor. É isso que ele está dizendo aqui. E ele vai expressando com detalhes isso. Estou cansado de tanto gemer. Alguns salmos atrás, vejam só como a expressão muda a depender do que a gente esteja vivendo. Alguns salmos atrás ele diz, deito e logo durmo. Não é assim? Mas agora ele diz assim, estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar no meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus irmãos, o salmista estava dizendo que nesse tempo aqui, ele estava sem conseguir dormir, porque ele estava tão perturbado, que ele chorava copiosamente na presença do Senhor. A gente passa por isso, meus irmãos. Não somos super-homens. Nós enfrentamos esses mesmos desafios, essas mesmas dificuldades. Mas temos a quem recorrer. Ele diz, os meus olhos de água se acham amortecidos e envelhece por causa dos meus adversários. Agora ele traz as questões externas. Mas perceba que ele está trazendo muito conflito interno nesse salmo. Aquilo que ele tem sentido e que tem amargurado o coração dele. Meu irmão, minha irmã, se aproprie dessa palavra de Deus. Entenda que mesmo você passando por situações difíceis, momentos difíceis que parecem não acabar, mesmo você sentindo no seu interior uma tristeza tamanha, que faz você pensar que Deus está se demorando em lhe ajudar, se volte para Deus e ore a Ele, dizendo cada uma dessas coisas sem nenhum tipo de formalidade, falando do seu próprio coração com toda certeza e viva a fé de que Deus está te ouvindo. E à medida que vamos fazendo isso, meus irmãos, à medida que vamos orando,
Deus vai terapeuticamente tratando o que há dentro de nós. Parece que até aqui o salmista não tinha nem forças para falar nada, mas a partir do verso 8 parece que surge uma força interior dentro do coração do salmista e ele dá um brado, dizendo: apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. Há um tratamento ali do coração. Deus já estava trabalhando ali no coração dele. E ele diz: apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. É como se ele dissesse: show para lá, sai daqui. Porque Deus ouviu a voz do meu lamento. Oh, meus irmãos, que coisa extraordinária. Deus nos escuta, Deus ouve aquilo que se passa dentro de nós, Deus responde a nossa oração, Deus não tarda, Ele age no momento certo. Quantos de nós já tiveram experiências de oração que foram marcantes em sua vida, meus irmãos? E aí ele diz assim: porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Aqui ele já está dizendo: Deus me atendeu. Ele não está dizendo que Deus apenas ouviu assim, o som que saía das minhas palavras ou aquilo que saía do meu pensamento. Ele está dizendo assim: Deus me atendeu. Deus me atendeu. O Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Meu Deus do céu, que coisa fantástica. Que coisa fantástica. A experiência da oração, meus irmãos, é tão rica na nossa vida. Porque muitos ignoram isso, né? Fazem orações que são tão superficiais, não se aprofundam, têm medo do silêncio. Meus irmãos, Deus ouve as nossas orações, Deus atende, Deus escuta a voz do nosso lamento. Precisamos desenvolver isso cada vez mais, essa expressão de oração sincera, que fale aquilo que está passando dentro de nós a Deus. E aí ele diz assim: envergonhados sejam, envergonhem-se, e sejam sobremodo perturbados os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Você percebe aqui que já há uma restauração na vida do salmista. Já ocorreu essa restauração e agora ele se dirige a Deus com esse sentimento. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar a Deus com essa mesma expressão, tendo por base o salmo que nós lemos aqui. Senhor Deus santo e poderoso, sabemos, Senhor, que muitas vezes os nossos corações estão perturbados. Dentro de nós, Senhor, percebemos o tempo passar lentamente. Não conseguimos, Senhor, externalizar isso e a nossa vida vai ficando cada vez mais enclausurada dentro de um certo isolamento emocional com o qual, Senhor, não conseguimos lidar diante de tamanha tristeza que nos assalta, diante de sentimentos que perturbam a nossa alma. Eu quero te pedir, Senhor, fortalece-nos nesses dias. Não te demores, Senhor, em nos socorrer. Age, Senhor, com a tua compaixão, pela tua graça, porque sabemos que não merecemos. Éramos dignos da tua ira, Senhor, mas por Cristo Jesus fomos resgatados. Senhor, emenda a nossa vida. Dá, Senhor, nós fortalecimento para que possamos enfrentar os nossos inimigos, para que a alma soerguida possa te glorificar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, porque sem ti nada podemos fazer. Eu te peço, Senhor, abençoa cada irmão e cada irmã que está nesse momento enfrentando uma dificuldade interior, está passando por uma depressão, está tendo crises de ansiedade, que tu possa de maneira terapêutica, Senhor, sarar. Aqueles que estão com reações psicossomáticas, como fibromialgia, Senhor, estende as tuas mãos. Cremos que tu és a cura, Senhor. E cremos também, Senhor, que tu usas dos meios ordinários para o tratamento dessas pessoas, a psicologia, a medicina. Abençoa todos nós, Senhor. Dá-nos uma noite de paz. É isso que eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Fiquem com Deus, meus irmãos. Até a próxima.